A paz do Senhor, amados irmãos, hoje nós estamos no 12º dia do nosso propósito de 12 dias para 12 meses do ano de 2004, onde o título é Firmados na Rocha. E hoje nós estamos finalizando o Sermão do Monte, onde nós vamos ler justamente esse período, esse trecho da palavra do Senhor, onde fala sobre os dois fundamentos. Então, quero aqui ler esses versículos para que venhamos aprender ainda mais um pouco sobre o que o Senhor tem a nos ensinar sobre o Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor. Dos versículos 24 ao 29. Amém? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Então vamos analisar aqui o que o Senhor tem a nos ensinar sobre esses dois fundamentos. Fiz algumas observações aqui e quero ler para nós aprendermos mais do Senhor. Então diz assim: Jesus confronta seus seguidores a entrarem por uma porta entre duas portas. Ou seja, entre a porta estreita e a porta larga. Como também ele nos leva a escolher um caminho, ou o caminho apertado ou o caminho largo. O propósito do Senhor Jesus é nos ajudar a escolher o caminho certo. Nos ensina como devemos reconhecer e evitar as sutis tentações e os perigos que confrontamos na nossa vida. Aqui o Senhor nos adverte do perigo da falta de obediência e de contentarmos em apenas ouvir o Evangelho e não colocar em prática. Então nós vemos que todo o ensinamento do Senhor num Sermão do Monte, ele nos ensina como sermos um cristão, um verdadeiro cristão, e nos adverte que não somente deveríamos saber, mas nós devemos ser diferentes no transcorrer desta vida, como também praticar todos os seus ensinamentos. Para que nós sejamos diferentes, para que onde nós chegarmos, sermos diferentes, nós precisamos estar em obediência a Deus, e precisamos ter a luz do Senhor. Precisamos ser o sal da terra. Então, não é porque eu leio o Sermão do Monte ou conheço a palavra do Senhor que eu vou chegar nos lugares e as pessoas vão ver que em mim tem o Espírito Santo. As que não sabem quem é o Espírito Santo vão ver que tem algo diferente. Não, não é assim. Precisamos praticar a palavra, cumprir os seus ordenamentos, estar em obediência a Deus. Amém? O Senhor nos adverte sobre os profetas falsos para que não venhamos nos iludir pelas aparências. E que também nos alerta para que não venhamos nos enganar acerca daquilo que cremos ou acerca das nossas próprias atividades. Também no decorrer do Sermão do Monte, nós aprendemos que devemos ter cuidados com aquelas pessoas que se declaram
profetas, mas que na realidade são profetas falsos. Então, o Senhor nos alerta para que nós venhamos esmiuçar, nós venhamos discriminar as atitudes, as ações daquela pessoa, para que com a ajuda do Espírito Santo possamos discernir se aquele profeta fala a verdade ou não fala a verdade. E também nós, como cristãos, o Senhor nos adverte para que nós não venhamos nos achar como um profeta e às vezes agimos sendo profetas falsos, porque nós estamos contando com as nossas obras. Como diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, eu vou ler aqui, versículo 22, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, isso pode acontecer com a gente. A questão do engano que o inimigo coloca sobre nossas vidas, na vida daqueles que estão próximos ou até mesmo em nossas vidas, é tão sutil que às vezes engana até nós mesmos. Porque se não enganasse a nós mesmos, não iria chegar pessoas diante do Senhor e dizer assim, mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Como assim o Senhor agora não me conhece? Ou seja, a pessoa estava crente, ciente de que estava fazendo o certo, né? Mas na verdade não estava. Posso abrir um parênteses aqui e falar do apóstolo Paulo, porque antes da conversão dele, antes de seguir a Cristo, ele achava que estava fazendo o certo em perseguir os cristãos. E quando ele foi tocado por Cristo, que aí abriu os olhos e o entendimento dele, os olhos espirituais, e aí ele discerniu que o que ele estava fazendo não era o certo, né? Em perseguir a igreja. Tanto é que se converteu e se tornou um grande apóstolo que nos traz grandes ensinamentos, principalmente espirituais, e assim pode acontecer com qualquer um de nós. Acharmos que estamos sendo profetas de Deus e na verdade não estamos. Então nós devemos esmiuçar, devemos analisar a palavra do Senhor em detalhes, nos aprofundar, pedir a revelação do Senhor através do Espírito Santo, para que venhamos ter a certeza de que nós somos verdadeiros cristãos. Amém? Vamos continuar aqui. Aqui o Senhor Jesus vem nos alertar sobre o perigo de desejarmos somente os benefícios e as bênçãos da salvação para repousarmos na aparência possessão deles. Ou seja, às vezes nós estamos tão nos achando que não percebemos que nós estamos praticando falsas profecias e que também nós, através dessa ilusão, podemos também estar procurando Cristo apenas para receber os benefícios que o Senhor nos oferece e as bênçãos que o Senhor nos oferece, para nos mostrar para pessoas que nós temos a posse das bênçãos e dos benefícios do Senhor. Mas é um falso engano, porque aqui nós estamos pensando que temos essas posses, que temos essas bênçãos e esses benefícios. Mas não temos, porque se nós não estamos de acordo com os critérios que o Senhor diz que o verdadeiro cristão tem que ser, então nós estamos nos enganando e estamos pensando que estamos usufruindo dos benefícios e das bênçãos do Senhor, mas não estamos. Amém? Nos versículos do 24 ao 27, o Senhor nos mostra uma espécie de dupla comparação.
Ou seja, é onde Jesus vai comparar os dois homens e as duas casas, né? Diz assim: algumas similaridades entre os dois homens. O que nós podemos ver? Que eles dois tinham o mesmo desejo e eles tinham o mesmo interesse. Por quê? Eles tinham o desejo de construir a casa e o interesse deles era que construísse no mesmo lugar. Por que podemos chegar a essa conclusão? Porque se as duas casas receberam as mesmas provas, é porque eles estavam no mesmo ambiente. Então, assim como a casa que foi construída sobre uma rocha, ela veio a chuva, veio o vento, a água, e ela sofreu essas, digamos assim, essas provações, e a casa que foi construída na areia também. Então, podemos concluir que elas estavam no mesmo ambiente, ou seja, no mesmo local. As suas ideias sobre a questão eram idênticas. Então, os homens, eles achavam que eram idênticos, iguais, né? Os mesmos desejos, os mesmos sonhos, desejo de construir uma casa, mas superficialmente podemos dizer assim que eles eram iguais. Se digamos assim, fôssemos olhar de longe ou assim apenas à distância, poderíamos dizer, olha, eles são iguais, não tem diferença entre eles. Mas, se analisarmos profundamente, vamos ver que tem algo muito diferente. Assim também as casas tinham suas similaridades, construção idênticas e foram submetidas ao mesmo tipo de prova. Então, elas também tiveram essas, digamos assim, essas igualdades. Até aqui encontramos muitas semelhanças, mas o nosso Senhor Jesus queria nos mostrar que a diferença entre ambos e ambas, entre os homens e as casas, eram fundamental e vital a diferença entre eles. Mas essa diferença não estava gritante aos nossos olhos, mas sim numas sutis diferenças. Então, essa diferença entre o homem prudente e o homem sensato não estava assim, quando nós podemos ler que estava assim às vistas, porque eles tinham os mesmos desejos, né? Para que possamos analisar, com mais analisar se há essas diferenças, precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. Assim nós podemos ver pessoas no nosso dia a dia que pode nos parecer homens sábios, prudentes, sensatos. Mas se formos analisar profundamente, discriminando as suas ações, podemos concluir, fazer juízo, né? Fazer juízo criterioso se ele é um homem sensato ou um homem insensato. Então, vamos continuar nossa leitura. O Senhor Jesus ressalta esse elemento de sutileza por todo o Sermão do Monte. O Senhor nos fala sobre o profeta falso, que só podemos identificar após um acurado exame, com senso de discriminação que somente o Espírito Santo nos proporciona. Então, para que nós possamos identificar esse profeta falso, nós temos que fazer essa acurada examinação para poder identificar. A condição de profeta falso é tal que ele engana tanto a outras pessoas quanto a si mesmo. É o caso do versículo 22 do capítulo 7, que ele diz assim: mas Senhor, nós profetizamos no teu nome
e em teu nome não expulsamos demônios, ou seja, eles estavam convictos de que eles eram profetas e estavam profetizando verdades, falando, pregando a verdade. Então, acaba que eles mesmos estão enganados. A condição... Aliás, isso aqui eu já li. O objetivo do Senhor Jesus é de nos capacitar ao ponto de detectarmos a diferença entre eles, a fim de que pudéssemos nos resgatar das consequências da falsa posição enquanto ainda nos resta algum tempo. Então aqui o Senhor está nos dizendo que o objetivo dele é nos capacitar para poder identificarmos isso em nós, para que nós possamos mudar, para que possamos sair do engano e ir para a verdade enquanto ainda nos tem tempo, enquanto podemos fazer isso. Podemos ver aqui as diferenças, vimos as similaridades entre os homens, agora vamos ver as diferenças entre eles. Diz assim: o homem sensato, ele não cavou os alicerces para construir a casa. O homem sensato quer fazer tudo de imediato. Ele é impaciente, tem interesse por atalhos, não quer percorrer o caminho na dificuldade. Se ele puder pular, a ponte, fazer um caminho mais rápido, o homem sensato, ele tem muito isso. Resultados imediatos e vive sempre com pressa. Então é um homem que ele não pensa muito nos seus atos. E um homem sábio, o prudente. O prudente cavou fundo os alicerces da sua casa, ele procura consultar pessoas, ele recebe as orientações e as instruções de outras pessoas, não se dispõe a correr risco, não se precipita nas suas decisões e pensa antes de começar e agir em qualquer coisa. Então, aqui tem a diferença desses dois homens. Lá, nós não podemos observar isso. Podemos só observar que o homem prudente construiu a casa dele sobre uma rocha e o imprudente o insensato construiu sobre uma areia. Mas por que eles construíram em lugares diferentes se eles tinham o mesmo desejo, os mesmos sonhos de ter uma casa? É porque um foi apressado, um não analisou o terreno, não analisou as condições ambientais, e o outro não, o outro já foi prudente, o outro já analisou. Eu devo construir aonde? Será que quando for na temporada de chuva vai ter problemas? Quando for na temporada dos ventos, dos rios, das enchentes, vai comprometer a minha casa? Então ele fez toda uma análise. Por isso o resultado é diferente, porque aquele analisou direitinho. E assim somos nós, cristãos. Ah, não, eu sou cristão, eu vou ler a palavra e o que vir na minha cabeça eu já estou interpretando, já estou pregando, é essa a verdade, porque eu entendi assim. Ou vamos ler a palavra, vamos analisar, vamos meditar, vamos precisar de um tempo de reflexão e vamos buscar fontes. A Bíblia, outras interpretações, dicionário de palavras bíblicas, livros de grandes homens de Deus do passado e até mesmo homens que escreveram a respeito dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus. E assim nós vamos nos aprofundando, vamos estudando, analisando detalhes por detalhes, e sempre pedindo a orientação do Espírito Santo. Para quê? Para que nós venhamos anunciar Cristo.
Se nós somos cristãos, nós vamos falar de Cristo, o que Cristo fez por nós e qual é a promessa que Cristo tem para nós. Esse é o nosso objetivo, é levar o Evangelho de Cristo, anunciar o reino de Deus. Então vamos lá. De tudo que aprendemos no Sermão do Monte, podemos observar que o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo é que precisamos aplicar estes testes a nós mesmos. Quais testes? Aquele de examinarmos a nós mesmos, quando nós falamos aqui do profeta falso, né? Do homem insensato. Isso não é para a gente olhar para aquele irmão lá na igreja, ou aquela obreira da igreja, ou o pastor da nossa igreja. Não, esses ensinamentos aqui não é para apontar para ninguém. Esse ensinamento aqui é para apontar para dentro de nós, para mim, para analisar, para eu aprender, para eu colocar em prática os ensinamentos do Senhor. A palavra diz: e todo aquele que ouve estes meus ensinamentos e estas minhas palavras e as coloca em prática, é como um homem prudente. Então ele não está falando para eu olhar para outras pessoas, ele está falando para eu olhar para mim. Amém? Então nós podemos nos questionar: qual é o nosso desejo supremo? Andamos à cata de bênçãos e benefícios para a nossa vida cristã? Ou desejamos algo mais profundo e amadurecido do que isso? De correr só atrás de bênçãos e benefícios que a palavra do Senhor nos promete? Estamos atrás de resultados carnais, superficiais, aparência ou conquistas financeiras, status, ou desejamos conhecer a Deus e tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo? Temos fome de sede e justiça? São alguns questionamentos que devemos fazer a nós mesmos. Este estudo é para nós, para analisarmos a nós mesmos e não apontar para aquele que a gente acha que não gosta, que acha que chama muita atenção, que é muito cheio de si. Não, cada um tem o seu chamado. Então nós devemos caminhar com Cristo de acordo com o que Ele nos chama, analisar criteriosamente seus ensinos e colocar em prática, porque a caminhada é minha com Cristo. Muitas das vezes a gente quer carregar alguém, né? Às vezes a gente quer fazer um projeto ou levar à frente um determinado assunto na igreja, mas precisa de outras pessoas. Precisa de alguém para evangelizar, precisa de pessoas para compor o ministério de louvor. E aí você fica na expectativa de catar um de tal lugar e aparecer alguém outro. Não. Começa primeiro em si. Mas começa como? Louvando, cantando? Não, começa analisando as suas questões dentro de você mesmo. Se você está sendo verdadeiro com Cristo, está cumprindo os princípios dele. Se você estiver alinhado à vontade do Senhor, se proste aos pés dele, que ele vai lhe dar a direção de tudo. Se for o tempo de aparecer pessoas para o ministério de louvor, o Senhor vai mandar. Mas você precisa buscar. Você precisa mostrar o seu interesse, o seu sacrifício de oração, de jejum, de palavra, de entendimento, de momento de silêncio com o Senhor, esperar Ele falar com você. Amém? Vamos concluir aqui o nosso estudo. O Sermão do Monte é uma descrição do povo crente, do povo de Deus que tem recebido o Espírito Santo. Cristo nos conferiu o dom do Espírito Santo, a promessa feita a Abraão, a promessa do Pai, que podemos ler lá em Atos, capítulo 2, versículo 33.
E tendo recebido essa promessa, tornamos um povo capaz de amoldar-se ao padrão de Deus. As bem-aventuranças tornou-se uma realidade para quem vive o Sermão do Monte. O pregador do Sermão do Monte é o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o primogênito entre os irmãos, que podemos ver lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. E semelhantes modo, ele é o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, 45. Então, é esse Cristo aqui que a palavra fala, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, 45 e em Romanos 8, 29, que está nos ensinando estas palavras. Amém? Sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados e recebemos o perdão do Senhor. Sabemos que pertencemos a Cristo. Temos consciência que Cristo está tratando conosco, que o seu Santo Espírito está operando em nosso íntimo, revelando as nossas imperfeições e os nossos defeitos e efetuando em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Vou encerrar aqui com 2 versículos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. E outro: entre tantos, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhe pertence. E mais: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. É esse o nosso ensinamento. Aliás, é esse o ensinamento do Senhor para nós, que nós possamos colocar em prática todo o ensinamento do Sermão do Monte que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele mesmo está nos ensinando. Amém? Que a partir desse estudo, nós possamos estar no novo tempo, numa nova caminhada com Cristo. Porque eu creio que assim como o Senhor esclareceu e abriu muito a minha mente e a minha visão espiritual, de coisas pequenas assim do dia a dia, coisas minuciosas, coisas importantes, coisas que estavam, digamos assim, no profundo e escondido, o Senhor trouxe a revelação. E eu creio que assim como Ele mostrou para mim, Ele também mostrou para você. Que possamos colocar em prática em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor Deus, encerrando este propósito de 12 dias. Gratidão, Senhor Deus, pois o Senhor foi fiel a nós, pois nos sustentou para estarmos aqui, Senhor Deus, não somente gravando o vídeo, mas estudando a Tua Palavra e fazendo esse vídeo para os irmãos que estão acompanhando. E eu creio que eles estão sendo abençoados também. Deus Todo-Poderoso, entrego o mês de dezembro em Tuas mãos, seguido de todos os outros meses que já apresentamos a Ti. Que o Senhor, Pai, dos altos do céu venha derramar as Tuas bênçãos, que já estão todas preparadas nos céus. Só precisamos estar preparados aqui para receber. E é esse o ensinamento que eu peço que o Senhor nos dá. Que nós sejamos capazes de entender o nosso propósito, de cumprir os Teus ensinamentos, estarmos obedientes a Ti e recebermos as bênçãos que o Senhor tem para nós, para nossos filhos, nossa casa, nossa família, Pai. Eu entrego todos os dias do mês de dezembro, entrego em Tuas mãos também as nossas vidas e toda a nossa casa. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. E para encerrar hoje o nosso propósito, nosso salmo final, é um salmo muito querido, de muitas promessas para nós, que é o salmo de número 23. Vamos ler o salmo 23, amém? Diz assim, o salmo número 23. Salmo 23. A palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Encerramos aqui, Senhor Deus, este propósito e que o Senhor receba nos altos do céu os nossos louvores, as nossas adorações, as nossas petições e que o Senhor, Pai, venha se agradar de nossas ações. Somos imperfeitos, mas estamos procurando, Senhor Deus, aprender os teus ensinamentos e colocar em prática os teus princípios. É o que eu te peço, Pai, entregando tudo em tuas mãos, que o Senhor venha nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, glorioso Deus. É uma paz do Senhor para todos vocês e estou muito feliz por o Senhor permitir concluir esses 12 dias para esses 12 meses do ano de 2024. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a cada um de vocês e cada um dos seus familiares. Amém?